Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula nossa de informática. E o assunto que a gente está tratando é a parte do LibreOffice Calc, o aplicativo de planilha eletrônica. Lembra que a gente descreveu uma sequência, uma ordem, como eu falo, até mesmo didática, para a gente poder acompanhar e entender o funcionamento do aplicativo? Pois é, lá tem 7 tópicos. Nós já avançamos, pensando em atender principalmente ao colega leigo, a ideia da finalidade, a ideia da estrutura e a parte de fórmulas. Veja, eu falo para atender o colega leigo, mas na verdade, algumas situações, como a gente viu na estrutura, a representação tridimensional, fazer uma chamada de uma célula de outra planilha, a forma de apresentar isso no Calc é interessante, porque tem diferença com relação ao Excel. O formato do arquivo, a extensão, também tem diferença. Então, independente do nível que você tenha de conhecimento, sempre tem uma dica, um detalhe ou outro que vale a pena a gente investir, estudar, dar uma olhada para atender realmente o tipo de questão. E lembrando, nós vamos ao final de cada bloco, vamos dizer, trabalhar algumas questões referente a esse assunto que a gente já viu. Legal? Então, vamos ver um pouco mais de teoria? Já vimos fórmulas, lembra da prioridade matemática? Pendas. E aí a gente cria situações de cálculos, vamos dizer assim, mais simples. Existem os cálculos mais elaborados que podem ser vistos, podem ser tratados através das chamadas funções. Função. Aí nós entramos numa parte perigosa. Por quê? Cara, tem função a dar com pau, Tem muita função. Eu sempre falo para o aluno que nós podemos passar mais uma aula, 2, 3, um semestre vendo funções que a gente não vai ter visto todas. Poxa vida, é tanto assim? Sim, realmente. O aplicativo apresenta para nós uma série de funções. Então, para se tornar um pouco mais objetivo, a gente costuma falar o quê? Vamos ver as funções mais cobradas em prova. E aí eu vou dividir em 2 momentos. Vou ver as funções básicas, que essa você não escapa. Amigão, é impossível saber todas, mas ir para uma prova sem conhecer as 3 funções básicas é correr um risco muito grande. E eu sei que isso você não quer, Ninguém quer perder uma questão por bobagem, por não apostar naquele assunto, por achar que não, isso não vai cair, ficar na torcida. Não, você quer ver aquilo que mais cai e isso você cercar. Porque se cair, eu vou estar junto com o grupo que acerta. E aí depois ir avançando, vendo um detalhezinho ou outro a mais, vendo algumas situações de funções avançadas. Perfeito? Mas isso a gente vai ver depois. Por primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre função, Regra geral. Essa regra geral é até interessante, a gente tascalha aqui no quadro, porque toda função vai seguir essa regra. Começa pelo sinal de igual, nome da função e entre parênteses, argumentos. Isto é o que nós chamaríamos de regra geral. Vamos colocar aqui? Olha só. Toda função começa pelo sinal de igual. Depois do sinal de igual vem o nome. Abre parênteses, fecha parênteses e dentro do parênteses os argumentos. E é aí que vai estar o segredinho. Tem função que exige 1, 2, 3 argumentos, 4 ou até nenhum. Mas mesmo aquela função que não tem nenhum argumento vai valer a regra.
Vê o nome dela, abre e fecha parênteses, ok? Continua valendo a ideia da regra. Você vai ver que, para separar um argumento de outro, a gente usa o ponto e vírgula. O ponto e vírgula. Professor, eu já vi, em alguns casos, em vez do ponto e vírgula, aparecer 2 pontos. Alerta aos colegas. Essa diferença entre o ponto e vírgula e os 2 pontos é uma das cobranças mais comuns de prova. Então, você tem que manjar, você tem que saber qual é essa ideia da diferença, o que significa o ponto e vírgula e o que significa os 2 pontos. Eu vou interpretar o ponto e vírgula como um e. E o 2 pontos eu vou entender como um até. Ponto e vírgula é um e, 2 pontos é um até. Já vai ficar claro, tá? Já vai ficar claro. Você vê, vamos lá, vamos jogar no slide de novo. Olha só. Você vê que as funções básicas, o nome da função não é algo preocupante, né? Ó, o que faz a função soma? Soma. Parece piada, mas já foi alvo de prova. Nas alternativas apareciam situações como somar, adição, somatório. Não. O nome da função que soma é soma. Básico, baba, ok? E a função média? Irá calcular a média, né? A média aritmética. O somatório dos n elementos dividido pelo número de elementos que ele somou. Das 3 funções básicas, a que mais dá trabalho é a função C. Porque ela tem uma estrutura um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim. Não é nem complexa, elaborada. 3 argumentos. Pergunta, né, a condição, caso verdadeiro e caso falso. Então, a função C é uma função condicional. Se tal coisa acontecer, né, faça isso. Se não, faça aquilo. Legal? Então, a gente vai tentar aplicar essa ideia da regra geral nessas funções básicas. Na verdade, a regra geral vale para todas, até para as avançadas. Mas vamos começar entendendo um pouco mais sobre as funções básicas. Nada melhor do que a gente ver a função básica, a mais básica de todos, que é a soma. Dá uma olhadinha nesse exemplo, nessa situação. O que a gente colocou aqui? A soma. E quais são os argumentos? Os argumentos da função soma são os valores, são os elementos que eu quero somar. Observe que inicialmente eu coloquei A1, ponto e vírgula, D4. Vem comigo. A1, ponto e vírgula, D4. Ponto e vírgula é o quê? Um E. Então, vamos interpretar isso. O que eu estou fazendo? Realizando a soma do valor de A1 e o valor D4. A1 e D4. Eu estou somando essas 2 células. Quer ver? Joga lá. Olha só, a soma de A1 e D4. Como fica? A1 tem 2, D4 tem 1 e a soma de 2 e 1, barbada, 3. Professor, é só isso? É, amigão, é. E sabe o que é mais estranho? Tem gente que erra. Professor, como é que alguém vai errar 2 mais 1? Não é errar o 2 mais 1. É errar o entendimento do ponto e vírgula e do 2 pontos. É não entender como funciona a estrutura da função. Quer ver? Joga um outro exemplo. Olha só esse. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma A1, 2 pontos D4. Vem aqui comigo. O que é o 2 pontos? É um até. 2 pontos é um até. No até,
vou te dar uma dica de amigo, tá? Para você não errar. Você quer errar? Não, né? Não quer errar? Desenha. Se você desenhar, não erra. A1 é o ponto inicial. D4 é o ponto final. Com base nessas duas quinas, eu vou desenhar uma caixa. E tudo que estiver dentro desta caixa, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, tudo que tiver dentro desta caixa vai ser somado. Desenha, meu amigo. Pode parecer bobagem, né? Professor, eu já manjei isso aí, eu já entendi, eu faço de cabeça. Cara, é incrível como a nossa cabeça engana a gente, ainda mais sob pressão. Então, né, sabe onde é que o cara se atrapalha? É nas coisas mais básicas, é no trivial, é no bobinho, ok? Então, meu amigo, não dá chance pro azar, desenha. Se desenhar, não tem erro. Quer ver? Olha lá. O que eu estou pedindo? A soma de A1 até, lembra que 2 pontos são até D4. Tá aí, ó, olha só, tá aí. Desenhou, fez esta caixa. Agora é o trabalho matemático. Vamos somar 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1. Quanto deu? 72. É para somar. É para somar. Ok? Fácil. E volto a dizer, tem gente que erra? Tem. Vamos lá. O que normalmente o pessoal erra? Erra na história do ponto e vírgula, 2 pontos, não sabe a diferença, confunde. Principalmente na parte 2 pontos, não sabe fazer o intervalo, desenha. Se desenhar não vai ter erro. E claro, o terceiro tipo de erro não é nenhum erro matemático, não. Pode a pessoa cometer um erro matemático, mas erro matemático aqui na soma, não, né? Não. Aqui é o descuido. Aqui eu chamo isso de descuido. O que é o descuido? É o cara que somou 2 e 2 e achou 5. Cara, você sabe que 2 e 2 não são 5, mas por descuido você acabou cometendo esse erro. Então, é onde a pessoa pode errar, né? Não sabe a diferença do ponto e vírgula, 2 pontos, se atrapalha na hora de fazer o intervalo, ou o descuido matemático, tá? Legal. Com isso, eu diria que vencemos a primeira função básica. Esta aula de hoje eu quero me concentrar e cercar e garantir o entendimento das funções básicas. Quais são as básicas? Soma, média e C. Pergunta, tá? Já posso dizer que sabemos somar? Pô, professor, cara, se você teve alguma dificuldade, não entendeu, o bom do EAD é isso. Pausa, volta a fita e assiste de novo. Assiste de novo e de novo. Técnica Teletubby. De novo. Lembra do Teletubby, né? De novo. Pois é. Agora que você já entendeu, podemos avançar para a chamada função média. Pré-requisito para calcular a média. Tem que saber somar. Tem que. É obrigatório. A pessoa tem que saber somar. Por quê? O que é a média? Conceitualmente. Nem vou mostrar a função. Conceitualmente. É a soma dos N elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Quer ver? Vamos jogar lá no slide. Isto. Média. Vamos a alguns comentários. Primeira situação. Você viu que a palavra média está com acento? O calque, nesse ponto, ele é um pouquinho chato.
Você que está com o Calc instalado, se você testa isso, é legal isso. Ah, não é mentira, testa. Se você escrever média sem acento, o Calc rejeita e vai dar uma mensagem de erro. Então, nesse aspecto ele é um pouquinho chato, tá? Maiúscula e minúscula tanto faz, mas a palavra que exige acento, média, máximo, mínimo, depois a gente vai ver essas outras, né? As palavras que exigem acento, você tem que colocar o acento, senão ele rejeita, ok? Bem, então o primeiro detalhe é esse. Vamos lá, média, vamos lá, olha lá, média. E aí quais são os argumentos? Semelhante ao que a gente viu na função soma, os argumentos são os elementos, valores, intervalos que eu quero calcular a média. Nesse caso, eu quero calcular a média de A1 e D4. Você viu que tem um ponto e vírgula ali? Ponto e vírgula, você já está esperto, né? Você já está esperto. Ponto e vírgula é o quê? E. Na leitura, média de A1 e D4. Ponto e vírgula é um E. Como é que você calcula a média? A média é a soma. É a soma de A1 e D4. E divide por quantos você somou. Neste caso, 2. Joga lá. Olha só. Vamos fazer a média de A1, que é 2, D4, que é 1, dá 3. 3 dá soma. Dividido por quantos eu somei? Por 2. Quanto que deu a média? 1,5. Legal. Eu fiz a soma do 2 mais o 1 e dividi por quantos eu somei? 1,5. Agora vem aqui um pouquinho comigo, vem cá. Antes de partir e falar sobre os 2 pontos, vem cá comigo. O que acontece? Erros que o pessoal comete na função média. Na função soma eu já ditei alguns erros que são os habituais. Na função média, também, o pessoal confunde ponto e vírgula com 2 pontos, o pessoal não sabe, né, fazer o intervalo 2 pontos, não sabe. Outra é que, como não aparece, veja, não aparece na estrutura da função a divisão, o cara se empolga, soma e achou 3. E acha que 3 é a resposta. Meu amigo, presta atenção, é média. Ah, é, tem que dividir. Então, outro erro que o pessoal comete é se empolga, soma e esquece de dividir. Outro erro, na hora de dividir, alguns, não dá para generalizar, mas alguns, na sua cabecinha, acha que média é metade e quer dividir sempre por 2. Não. Aqui foi por 2 porque eu somei, 2 elementos. Se eu tivesse somado 3 elementos, eu dividi por 3. Pensa lá, o que é uma média semestral? Somos 6 meses e divido por 6. O que é uma média anual? Eu somo 12 meses e divido por 12. Eu sempre vou dividir pelo número de elementos que eu somei. Guarda isso. Média aritmética é o somatório de n elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Legal? Ok? Vamos avançar agora, ainda na média, joga no slide. Olha só, o que eu fiz aqui? Agora eu fiz a média, né? Eu estou propondo a média de A1, 2 pontos D4. Foi isso, né? A1, 2 pontos D4. E aí, José? A1, 2 pontos D4, tu já entendeu que é aquele intervalão, aquele caixão, né? Aquele caixão, quanto deu a soma? Já fizemos isso na situação anterior. A soma disso tudo dá 72, né? A soma do A1 até o D4 deu 72.
Só que não pode ser 72, é média, eu tenho que dividir. Eu vou dividir por quantos eu somei. 4, 8, 12, 16. 72 por 16 deu o quê? 4,5. 4,5, ok? Vem aqui comigo. O que eu fiz? Somei aquele intervalo. Lembra que não aparece aqui a divisão, não aparece. Isso está embutido na estrutura. A soma deu 72, não vou falar 72 porque não é soma, é média. E aí eu tenho que dividir. Algumas criaturas querem dividir por 2 e vamos dizer que a média é 36. Não, você vai dividir por quanto somou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu somei 16 e a média deu 4,5, como você pode observar aqui. Ok? Isto é a média. Isto é a média. Acabamos de ver duas das principais funções básicas. E elas têm uma estrutura parecida. Parecida no sentido de quê? O que é o argumento? O argumento são células, valores, intervalos que eu quero somar ou que eu quero calcular a média. Então, a estrutura é parecida. Agora nós vamos partir para uma outra etapa. A terceira função básica, que é a função C. A função C. A função C ela é um pouquinho mais elaborada. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, da regra geral. Regra geral. Vamos lá para o slide? Vamos lá. Olha só. Né? Aí, né? Olha só. Regra geral. Toda função começa pelo sinal de igual, vimos isso na soma, vimos isso na média, não seria diferente aqui, não. E aí o que acontece? Abre, né, o nome da função, igual, vem cá comigo, aqui comigo, igual, nome da função, C, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, os argumentos. Quantos argumentos tem a função C? 3. E eu vou colocar eles em ordem. O primeiro argumento é a condição. O segundo argumento tem 3. O segundo argumento, eu vou até usar uma cor diferente, vem cá, né? O segundo argumento é o caso verdadeiro. E o terceiro argumento é o caso falso. Então, o que o aluno tem que saber? Né? Que a função C, ela vai testar algo. E esse algo, se ele for atendido, ele vai cair e resolver o segundo argumento. Se esse algo não for atendido, ele vai pular e vai cair aqui. Como é que é a história? Pergunta, resolve o verdadeiro e esquece o falso, ou pula o verdadeiro e faz o falso. Quem vai dizer para onde você deve ir é a condição. É como se você tivesse uma encruzilhada. Ou tu vai para lá, ou tu vai para cá. O que vai definir para que lado você vai é essa pergunta. Essa condição vai dizer, se for verdadeiro, segue para cá. Se for falso, vai para lá, ok? Tanto é que o pessoal em programação, o pessoal constrói o chamado algoritmo e ele representa a função C assim. Existe uma pergunta e esta pergunta vai fazer isto caso verdadeiro ou isto caso falso. Ou um ou outro. Nunca os dois. Ou um ou outro. É a hora que eu sigo esse caminho e abandono aquele. É a hora que eu sigo para cá e esqueço aquele. Ou um ou outro. Por isso, a parte mais importante da função C é justamente a condição.
Saber responder perguntas de uma forma objetiva, de uma forma clara, direta, ou verdadeiro ou falso. O que pode aparecer para nós como perguntas? Como perguntas? Assim. Eu vou colocar aqui no quadro seis tipos de perguntas que podem vir a aparecer. Legal? Olha só. Olha só. Então, existem 6 tipos de questionamentos que podem vir a aparecer. Alguns são até bem tranquilos, né? Bem tranquilos. Outros, depois que você pega o jeito, você vai ver que também não é nada misterioso. É claro, para responder essas perguntas, eu tenho que saber os valores, né? Eu tenho que saber o que tem em cada célula. Aqui eu quero treinar com vocês, eu quero trabalhar com vocês, o que é o operador lógico. O valor de A1 comparado com o valor de A2. O que é esse sinal? Pode parecer brincadeira, mas em aulas presenciais tem gente que se atrapalha. Aí eu tenho que lembrar do aluno na época de escola. Lembra na época de escola que você aprendeu que eu nunca sei quem é o maior, quem é o menor. Lembra dessa dica? 7 é o maior, 4 é o menor. Ou, dependendo da escola que você frequentou, na minha época o pessoal falava da boca do jacaré, né? A boca do jacaré está para o lado do maior, né? Então, tem essas diquinhas que isso vem da época de escola, a gente aproveita aqui. Então, esse é o sinal maior. Eu estou perguntando se o valor de A1 é maior que o valor de A2. É claro, depende dos valores da planilha. Vamos dar uma olhadinha naquela planilha que nós temos de modelo? Vamos pensar aqui, A1 para mim aqui é 2. A1 para mim aqui é 2. A2 para mim é 4. Olha que perguntinha baba. 2 é maior que 4? Falso. Agora a segunda pergunta. Se esse é o maior, esse é o menor. A2 é menor que A3? Esse é o comparativo. A2 é menor que A3? Novamente vai sair um verdadeiro ou falso. Terceiro tipo de pergunta, presta atenção. Esta pergunta é o maior ou igual? Na verdade, raciocínio lógico, é como se fosse 2 perguntas em uma. Eu estou perguntando se o B1 é maior que o B2 ou se o B1 é igual ao B2. No ou, basta que uma seja atendida para que a resposta dê verdadeiro. Vamos pensar naquele caso? Vamos lá nos valores? B1 é 1. B2 é 5. B2 é 3, perdão. B2 é 3. A pergunta é, 1 é maior que 3? Não. 1 é igual a 3? Não. No ou, basta que uma seja atendida para que a resposta dê verdadeiro. 1 é maior ou igual a 3? Não. Falso. Agora pensa aqui o outro caso. Se aqui é maior ou igual, aqui é menor ou igual. Mesma história. Basta que uma seja atendida para que a resposta dê verdadeiro. Vamos lá? B2 é 3. B3 é 5. 3 é menor que 5? 3 é igual a 5? Não. Mas como é menor ou igual, basta que uma seja atendida. Sendo assim, a resposta é verdadeiro. B2 é menor ou igual a B3? Sim, verdadeiro. Legal? Bem, tem mais 2 perguntas para a gente trabalhar, daí a gente vai ver a função completa. Mas primeiro estamos treinando isso, Estamos treinando, exercitando, responder perguntas. Eu falo, nós temos uma péssima mania de não ser objetivo, não ser direto.
Você chega e pergunta para o aluno, e aí, meu amigo, será que vai chover hoje? Pois é, professor, esquentou, né? Meu amigo, vai chover hoje? O que você acha? Professor, eu trouxe guarda-chuva. Cara, diga sim ou não, verdadeiro ou falso. Uma condicional, ela espera dois tipos de resposta, ou verdadeiro ou falso. Ok? Acostuma a ser direto, objetivo, claro. Quer ver? Você vai passar ou não? Opa, claro que vou. Verdadeiro, verdadeiro, vou passar, professor. Né? Então, acostuma com isso. Ok? Vamos lá? Vamos voltar aqui? Aqui está dado. C1 é igual a C2? Pô, sinalzinho de igual, né? C1 é igual a C2? Baba. Outro caso. Professor, que sinal é esse? Pois é, você não está acostumado com esse sinal. Na matemática, você encontra este. O problema é que não tem isso no teclado. Procura aí, deixa eu ver. Não tem. Então, no Calc, nós representamos o diferente assim. Eu até poderia ler menor ou maior. Poderia, mas é chato. É chato, quer ver? Olha só. C2 é quanto? 6. C3 é quanto? 4. 6 é menor ou maior que 4? Tá pensando, né? Tá pensando. Agora quer ver? 6 é diferente de 4? Sim. Viu como é mais fácil? Então guarda que esse é o sinalzinho do diferente. Amigão, agora você sabe responder a pergunta. E sabendo responder a pergunta, você sabe para onde deve ir. Ou para o caso verdadeiro, ou para o caso falso. Ou um ou outro. Agora você está apto, preparado para resolver a função C completa. Vamos lá? Vamos lá. O que nós temos ali? Deixa eu reescrever aqui para vocês. Quer ver? Olha lá, volta lá. Isto, né? Deixa eu reescrever aqui para vocês. Eu estou perguntando se o A1 é maior que o A2. Né? Se o A1 é maior que o A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4. Quer ver? Olha aqui comigo. É essa a condição que você tem ali. E isto é a pergunta. Isto é o caso verdadeiro. E isto é o caso falso. Entenda, não é para resolver tudo. É para começar resolvendo aqui. E aí, como é que tá lá os valores? Como é que estão os valores? Os valores são assim. A1 é 2. A2 é 4. Nós até já tínhamos respondido essa pergunta. 2 é maior que 4? Não. Se não, esquece aqui. Deu não, né? Deu falso? Cai aqui. Vai trazer o quê? O resultado de A4. Vai trazer o resultado de A4. Vamos lá dar uma olhada? Olha só. Então, como é que é a história? Né? A história é justamente assim. Existe uma pergunta e a pergunta é A1 maior que A2. Essa você não escapa, tem que resolver. E aí, A1 é 2, A2 é 4. 2 é maior que 4? E aí, falso. Se deu falso, a resposta é o quê? Opa, né? 2 é maior que 4, falso. A resposta deu o quê? Volta aqui comigo. Aqui comigo. Pula e cai aqui. A4. A4, como você viu, 2, 4, 6, 8. Resposta dessa questão, né? 8. Resposta desta função, joga lá, 8. Por quê? Porque deu falso. E o falso joga você pro A4. Beleza? Tranquilo. Com isso, volta aqui comigo. Com isso, acabamos de ver, né? Trabalhar de forma, vamos assim, geral, tá? As três funções básicas. Eu diria que dessas três funções básicas, a que mais é cobrada em prova é a tal da função C.
Na função C, ele consegue reunir de tudo um pouco. Tanto é que eu vou propor para vocês o seguinte, vamos fazer aqui um exercício antes de partir para os exercícios reais, vamos fazer aqui uma situação de tudo que a gente aprendeu. E aí nada melhor que usar a função C para isso. Deixa a cola? Não, né? Posso apagar a colinha, né? Posso apagar a cola. Quer ver? Olha, e eu coloco isso em sala de aula e o aluno se apavora. Ai, professor, para, chega, tá muito grande esta função. Cara, eu diria que na prova da Polícia Militar, o último concurso, caiu uma função C gigante, o que a gente chama de aninhamento, uma função dentro de outra função, dentro de outra função, um troço gigante. Olhando assim, aquele choque, não dá para resolver. Mas depois que o cara tem uma orientação, deixa comigo, resolvo essa. Você dá um prazer você conseguir resolver uma questão como aquela. É claro, né? Resolver aquela ou resolver uma outra é um ponto igual, mas internamente o cara, pô, essa aqui devia valer mais, né? Essa aqui o cara mostra que o cara é bom mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha? Ó, C, A1, B2, C1, soma, A1, ponto e vírgula, D4, média com acento, A1, 2 pontos, A4. Então, a primeira coisa que o aluno observa é o seguinte, cara, organiza as ideias. Como é que funciona a função C? Existe uma pergunta, existe um caso verdadeiro e existe um caso falso. Ok? Não é para resolver tudo, mas aqui você não escapa. Você tem que resolver a pergunta. A pergunta é A1 maior, A1 potência, elevado, potência, B2 maior ou igual a C1? Isso você tem que resolver. Claro, para resolver isso você tem que ter acesso à tabela, né? Ele vai te dar a tabela. Vamos usar aquela tabela como referência? Vamos lá. Vamos usar essa tabelinha como referência, ok? Então, esquece a função que está no slide, vamos usar só a tabela como referência. A1 é quanto? 2, né? Põe no quadro também, pequenininho aí, né? A1 é 2. Potência, B2 é quanto? B2 é 3, 2 ao cubo. É maior ou igual? C1 é quanto? 8. O que eu tenho aqui? 2 ao cubo é quanto? 8. 8 é maior ou igual a 8? Diga para mim, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso para essa condição? 8 é maior ou igual a 8? Lembra? O ou basta que uma seja atendida. 8 é maior? Não. 8 é igual? Sim. Uma sendo atendida, a resposta é verdadeiro. Verdadeiro. Se a resposta é verdadeiro, eu não vou fazer o falso, eu ignoro o falso, pulo, né? O falso esquece, e resolvo o quê? Apenas o verdadeiro. E aí, volta lá no slide. Tu consegue resolver esse verdadeiro? A soma A1 ponto e vírgula D4. Meu amigo, em turma presencial, você vê só o neguinho de cabeça baixa somando. O que você está fazendo? Aí, pessoal, estou terminando de somar tudo aqui. Mas que tudo? Você viu A1 e D4? É só para somar o A1 e o D4, meu amigo. Para que está inventando? Ou seja, o cara cai naquele erro que a gente já comentou, que é confundir ponto e vírgula com 2 pontos.
Aqui, meu amigo, é para somar o A1, que é 2, e o D4 é 1, e a resposta é simples, 3. Perguntou, deu para entender? Ó, de acordo com a condição que a gente resolveu, caiu aqui e esqueceu essa parte. Se por acaso desse falso, 8 maior que 8, falso. Aí eu pularia este, não resolve este, e faria só essa parte. Por isso que a gente fala, a função C, ela começa na condição. A condição que vai dizer se você vai para lá ou se vai para cá. Então, a função C, ela é muito bem explorada em prova. Cobrou da gente operador matemático, operador lógico e ainda conseguiu aninhar, embutir duas outras funções. Show de bola, ok? Vamos fechar por aqui, né? E aí voltaremos com, né, alguns exercícios para depois pensar em função avançada. O que você acha? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, bons estudos!